Olá, meu nome é Ermelinda, eu sou aluna de licenciatura pela UDESC. Eu estou na última fase e eu estou fazendo a disciplina de análise de recursos didáticos. Essa apresentação faz parte dessa disciplina e nessa apresentação eu vou avaliar um recurso didático escolhido, no caso é um aplicativo chamado Lab de Reações. Então a gente vai ver quais são as limitações e quais são os pontos positivos desse aplicativo e como que ele trabalha o conteúdo de ácido, base e pH. Lab de Reações, que é um aplicativo desenvolvido pela EvoBooks. A EvoBooks é uma empresa que desenvolve produtos para o ensino digital. Inclusive, ela tem um programa de formação para professores. Inclusive, o aplicativo está disponibilizado no Play Store. É possível baixar em iPad e celulares, tanto Android quanto iOS. Então aqui na tela inicial você tem duas alternativas, já ir direto e utilizar o aplicativo, ou você tem aqui um tutorialzinho que ele ensina mais ou menos como utilizar. Para iniciar você clica ali nas imagens e aí você é levado para esse ambiente de laboratório. Observe que aqui do lado sempre tem uma explicaçãozinha, os textos, tanto explicando o experimento quanto conteúdo ou os instrumentos é aqui do lado. Tem uma aba para que o aluno possa fazer anotações. O aplicativo traz experimentos sobre 3 conteúdos, né? Os ácidos e bases e pH e pOH. Na parte de pH e pOH tem um pouquinho sobre o conceito, tem uma abordagem rapidamente sobre a história e também tem um pouquinho sobre indicadores. Então aqui assim tem uma espécie, aqui em cima uma espécie de índice onde você pode se situar mais ou menos em que parte do experimento você está. Inclusive pode trocar, você pode trocar de experimento por ali, navegar nas abas. Aqui você pode voltar ao menu inicial. Então aqui no experimento de ácidos, a primeira parte que aparece é o índice. Aí você vai nessas flechinhas para frente, você pode ir e voltar. Tem uma introduçãozinha sobre os instrumentos, que a gente, para realizar esses experimentos, vai utilizar alguns instrumentos. Aqui tem a especificação. O aluno também tem a opção de girar a tela, então tem uma visão do laboratório em 360 graus e do experimento. Então ele tem sempre uma explicaçãozinha do experimento. Aqui tem inclusive uma abordagem um pouquinho histórica. Então logo em seguida tem uma explicação sobre ionização. Aí ele traz em seguida o experimento. Então, no experimento ele até tem uns questionamentos, pede para que o aluno explique por que a lâmpada acendeu e se trocasse o ácido clorídrico por alguma outra substância, o que aconteceria. E pergunta também qual é o comportamento, se é ácido, base ou sal. E logo em seguida o aluno tem acesso a essa visão molecular, que é muito interessante, que aborda então a ionização do cloreto de hidrogênio e formação de íons H3O+. Como tem a formação de íons, agora a gente tem espécies químicas com carga e é possível inclusive ver esse fluxo, né, a atração entre essas espécies com cargas. E aqui ele traz uma explicaçãozinha, interessante que não tem esse caráter estático, ele mostra o movimento das partículas em solução. E ele tem 2 experimentos. Ele mostra o experimento com o cloreto de hidrogênio e depois com o fluoreto de hidrogênio. E ele questiona, inclusive, sobre a intensidade do brilho da lâmpada. E ele usa isso para abordar a força dos ácidos, a capacidade de ionização desses 2 ácidos. Isso pode ser observado inclusive na visão, no aspecto microscópico, que ele mostra que algumas moléculas elas não sofreram ionização. Não foram todas as moléculas adicionadas na água que sofreram ionização. E se a gente voltar no experimento do cloreto de hidrogênio, a gente vê que as 4 moléculas que eles representaram sofrem essa ionização. Então depois ele passa a parte para um experimento sobre bases, que é exatamente o mesmo experimento. E logo em seguida ele traz esse ponto que essa parte chamada elabore conexões.
que ele traz uma pequena contextualização. Na parte de pH e pOH, ele tem essa introdução com uma abordagenzinha histórica, e aqui ele traz uma escala de pH nessa bancada com algumas substâncias com nome comum, por exemplo, limão, leite, algumas substâncias do cotidiano, bicarbonato de sódio e o pH que essas substâncias apresentam. Depois ele traz o conceito de pH aqui do lado. E ele traz experimentos com alguns indicadores. Então, para analisar esse recurso didático, eu preparei essa planilha, que ela tem 3 critérios gerais. Cada tem aspectos específicos que serão analisados. Então, primeiro aqui na parte de interface e usabilidade. Um dos critérios é o grau de dificuldade do uso. Então, esse recurso ele é de fácil compreensão e apresenta um manual de uso ou instruções. Ele atende parcialmente a esse critério, a esse aspecto, porque apesar da manutenção apesar do manual de instruções em um primeiro momento, o aplicativo não parece ser tão intuitivo. Inclusive, os botõezinhos para a gente clicar nele são um tanto quanto pequenos, então a pessoa pode ter um pouco de dificuldade. Até na parte de fazer aquele girar a tela 360 para analisar o laboratório, o aplicativo ele é um pouco complicadinho, não está muito certo. Interatividade. O recurso ele não apresenta a possibilidade de interação do aluno com a interface. Ele não demanda uma ação ativa do aluno. Ele apenas vai clicando nas flechinhas de prosseguir ou voltar e lendo o experimento. Então, não tem exatamente uma ação do aluno. O aluno não chega a realizar o experimento. Apesar de que, no primeiro momento, a gente chega a pensar que tem, por questão daquela partezinha inicial lá, de mover a lâmpada de um lugar ao outro. E acessibilidade também, esse recurso ele não atende a esse critério, porque ele não apresenta ferramentas alternativas e acessíveis para estudantes com algum tipo de limitação. Em questão de acesso, ele atende ao critério de disponibilidade, porque ele está disponível de forma gratuita. E no caso de o professor fizer uso do programa digital da EvoBook, o plano é de um valor acessível, se eu não me engano é R$20 por mês. O aplicativo em si, ele está disponível para ser baixado de forma gratuita. Ele pode ser utilizado em iPads, mas também em celulares, que é um aparelho de uso comum dos alunos. E conexão, o recurso ele não necessita de conexão com a internet para utilização. Ele precisa apenas de internet para o download e, nesse caso, pode ser feito com conexão 4G. Agora, especificamente do conteúdo, aspectos microscópicos e macroscópicos. Ele atende esse critério, porque o aplicativo ele traz uma visão macroscópica do experimento, então a gente vê o fenômeno acontecendo, tem lá a representação da lâmpada acendendo. Ele também traz essa representação microscópica, demonstrando a ionização ou a dissociação iônica das moléculas, a movimentação dessas espécies químicas com carga que gera o fluxo, que gera corrente elétrica devido a essa movimentação. E ele traz uma explicaçãozinha do lado. Ele tem também a simbolização das cargas com menos ou mais dentro de uma moléculazinha. E tais representações ajudam nessa compreensão de como se dá o caráter condutor de ácido e base. Também na formação dos íons, na dissociação, por exemplo, a gente tem lá os átomos naquela estrutura de bolas, formando as moléculas, e tem a solvatação. Outro aspecto específico do critério do conteúdo químico é a abordagem do conteúdo. Nesse quesito, o recurso, esse aplicativo, ele atende parcialmente, porque ele traz essa explicação do experimento, seguido de uma breve introdução sobre dissociação iônica, tem a simulação experimental, tem aqueles questionamentos perguntando o caráter daquela substância. Ele se atenta a não escrever, por exemplo, ácido clorídrico, mas cloreto de hidrogênio. Traz aquele questionamento se mudar
se mudar a substância, a condutividade vai ser a mesma, se a lâmpada vai acender na mesma intensidade. No entanto, ele não relaciona muito com o conhecimento do aluno. Em determinada parte do experimento, justamente aquela parte da escala de pH, ele apresenta substâncias cotidianas de seu pH, mas ele poderia de alguma forma, como eu já falei, ter uma interação maior com o aluno, e fica muito na parte de explicação conteudista. Tem a parte estabelecendo conexões que ele aborda, por exemplo, o uso de leite de magnésio, que na verdade é hidróxido de magnésio, só que é muito breve. Então ele tem uma abordagem bastante teórica, ele não valoriza tanto o raciocínio, e ele não apresenta atividade para os alunos, ou alguma questão que usa a uma problematização maior. Na parte experimental, é um aspecto muito importante, porque afinal de contas esse aplicativo ele simula experimentos de química, e ele também atende parcialmente esse requisito, porque o aplicativo ele é uma simulação de experimentos com ácidos e bases, então ele traz essa experimentação, ele aborda a condutividade e também o pH por meio de indicadores. No entanto, ele não apresenta uma variedade de experimentos sobre uma mesma função inorgânica. Então, a gente tem ácidos, tem um experimento lá de adicionar ácido clorídrico em um becker com água, com eletrodos nesse becker, e aí acende a lâmpada em determinada intensidade, depois repete o mesmo experimento com outro ácido e a lâmpada não acende numa intensidade tão grande. Depois a gente troca para a base e é exatamente o mesmo experimento. Então, ele não tem uma variedade. Ácidos e bases possuem o mesmo tipo de experimento, mudando apenas a substância utilizada, e ele não permite que o professor adicione experimentos ou um questionário no próprio aplicativo. Apesar disso, é um experimento diferente sobre ácidos e bases, que pode inclusive ser utilizado para trabalhar a condutividade de corrente elétrica, e permite a visualização do fenômeno de dissociação e ionização das espécies químicas, e também trabalhar força de base e ácido. O aproveitamento varia muito de como o professor vai utilizar esse recurso. Eu acredito que ele pode ser utilizado para introduzir o conteúdo de ácidos e bases, então ele pode ter feito esse experimento e questionar os alunos sobre isso. Assim como ele também pode ser utilizado depois da explicação conceitual do que seria um ácido de arrênios, uma base de arrênios. Se o professor quiser trabalhar outras questões e quiser provocar um questionamento dos alunos, ele pode fornecer aos estudantes questões e problematizar esse experimento. Então, ele pode, inclusive, fornecer um roteirozinho experimental, e aí o aluno vai seguir esse roteirozinho com o aplicativo, e nesse roteirozinho tem algumas questões que os alunos podem pensar a respeito e tentar explicar de acordo com o que foi observado no experimento do aplicativo. O professor ele pode explorar essa representação 3D e retomar em aula, simulação. Como sugestão, eu deixaria justamente essa parte de que o aplicativo ele poderia ser mais interativo com os estudantes, né? Os estudantes talvez mexessem mais, participassem mais do experimento, e também a possibilidade de desenvolver outros experimentos nessa plataforma. Então, essa foi a nossa avaliação do aplicativo Lab de Reações. E é isso. Até mais.